Fala galera, professor Lucas Luiz na área e o assunto de hoje é Sebrasp versus Resgran-Rio, o que se esperar dos próximos concursos e qual dessas bancas é melhor e quais as diferenças que você que está fazendo esse concurso precisa saber. Galera, como eu senti que muitas pessoas foram despreparadas para essa prova e foram surpreendidas na hora de corrigir o gabarito. Isso me assusta porque só o fato de você saber o modelo de prova pode fazer toda a diferença no seu resultado final. E não é menos importante, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Vem uma série bastante longa e bastante completa sobre tudo que você precisa saber sobre a Transpetro e os nossos concursos da Petrobras. Quando o assunto é nova banca, a gente tem um histórico recente dos últimos dois editais, um para técnicos e um para engenheiros, sendo realizado pela Sebrasp. E quando a gente analisa de forma tranquila, assim, de forma relativamente tranquila, esses dois editais, você percebe que foram editais extremamente conturbados. Algumas ênfases no último edital chegaram a ter 19 anulações. Isso não é algo normal e nem razoável, e isso mostra a credibilidade da empresa, porque a empresa tem um processo seletivo que é considerado muito bom, sempre foi um processo seletivo muito tranquilo, muito bem elaborado, e agora sofre com vários problemas que geram muito ruído durante o acontecimento. Dando a minha opinião sobre as provas da Sebrasp, eu tenho uma sensação de provas, algumas questões bem mal elaboradas, extremamente simplistas, muitas questões com enunciados extremamente confusos, e isso acarreta numa excessiva quantidade de recursos. E isso mostra, gente, que o processo é mal elaborado, porque provas bem elaboradas é normal pessoas recorrerem 1, 2, 3, até 5 questões. Mas você ter 20, 25 questões sendo questionadas pelas pessoas que realizaram a prova, isso é muito significativo. E aí quando a gente compara com a Resgran-Rio, que foi quem fez os editais da Petrobras por muitos anos, inclusive o edital que foi aprovado foi feito pela Resgran-Rio, as provas geralmente eram muito bem elaboradas, tá? As questões específicas não eram tão simplistas, elas tinham uma qualidade no seu enunciado, elas relacionavam com situações cotidianas da plataforma, né, da Petrobras em todo. E isso é muito interessante que uma pessoa que vai bem nessa prova já vai conseguir ter uma similaridade, uma relação com o que acontece dentro da Petrobras. Também é interessante pontuar que as provas feitas pela Resgran-Rio, que não tem essa questão de uma anula a outra, elas geralmente têm um nível de dificuldade um pouco maior, exatamente porque você pode chutar uma questão mais difícil e acabar acertando. Como eu disse, a banca da Resgran-Rio, a minha visão de fora, percebe que essa banca em questão possui elaboradores com mais consciência. É uma equipe mais multidisciplinar. Eu não estou pegando talvez um físico para fazer várias questões de vários conteúdos diferentes. Você pega uma pessoa realmente que tem uma consciência de engenharia e ela vai fazer várias questões de um polinho mais fechado e isso vai gerar uma assertividade maior. Já na Sebrasp a gente tem a sensação que uma mesma pessoa faz várias questões e isso não passa muita confiança para quem está realizando a prova. E vamos pontuar agora claramente quais são as principais diferenças entre as duas para você entender aonde você pode explorar seus pontos fortes e seus pontos fracos. Primeiro é o nível, tá? O nível das provas. Sebrasp tem um nível de dificuldade geralmente mais baixo e a Resgran-Rio geralmente mais alto. A nota de corte também oscila bastante, né? Em alguns casos, a Resgran-Rio tem nota mais alta, exatamente por você poder chutar várias questões e também por não eliminar aqueles concurseiros que a Sebrasp elimina com muita facilidade, que vão para a prova com baixo nível de conhecimento e tentam fazer todas as 100 questões, que geralmente essas pessoas são eliminadas por não entender o modelo de prova e ter um número de subtração de questões erradas muito grande e condenar completamente sua nota final. Outro ponto bem interessante é a relevância dos conteúdos básicos. Os conteúdos básicos, eles são relevantes em ambas as provas, mas existe uma diferença entre as duas que é bem interessante a gente trocar uma ideia para entender. Nas provas da Resgran-Rio, por exemplo, o edital de engenheiro, você teve ali no módulo básico inglês e português com 50 questões das 120. Então, uma pessoa que fosse muito bem em português e inglês tinha a condição de não mandar bem na parte específica e ser aprovado. Isso é uma característica da Sebrasp. Quando a gente avalia a Resgran-Rio, o bloco básico ele vale 20 pontos. São 20 questões, geralmente, e 40 questões específicas. Então, 20 básicas, 40 específicas. E essas questões básicas, elas não são classificatórias, elas são eliminatórias. Então, você não pode zerar nem português, nem matemática, e o somatório simples tem que chegar a no mínimo 10 pontos. E essa nota, ela não conta para a sua classificação. Então, se você acertou 20 questões, as 10 de português, as 10 de matemática, você não vai ter um diferencial competitivo em relação às outras pessoas. Já na Sebrasp, você teria já uma vantagem absurda se você tivesse fechado o bloco básico. E isso, ao meu ver, é muito positivo para a empresa, por quê? Porque ela vai pegar pessoas, né, que tiveram uma pontuação mais alta nos blocos específicos, 1, 2 e 3, que são pessoas que geralmente têm uma consciência técnica maior, têm uma qualificação técnica melhor. Isso vai privilegiar pessoas que vão poder contribuir mais com a empresa num curto prazo. Porque quando você pega o modelo da Sebrasp, pessoas que
muitas vezes têm uma base muito fraca, vão poder entrar para exercer cargos técnicos com elevado nível. Então, eu, na minha visão, vejo que a Sesgran-Rio tem um comportamento, tem um modelo de prova que funciona melhor para a Petrobras no longo prazo. Deixando clara a questão do somatório, na Sesgran-Rio é o somatório bruto, então questões erradas não vão subtrair questões certas. Já na Sebrasp, uma questão certa conta um ponto, uma questão errada vai te subtrair um ponto e você pode se abster de responder e não somar e nem subtrair. Eu, particularmente, gosto mais do modelo da Sesgran-Rio. Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. Qual desses modelos vocês gostam mais? Se vocês estão alegres ou tristes com o retorno da Sesgran-Rio? Conta pra mim aqui, que eu quero muito saber a opinião de vocês. Podem deixar sugestões dos próximos vídeos e ver uma longa série explicando tudo o que você precisa saber sobre a Transpetro e os novos concursos que nos esperam nos próximos meses. Tamo junto, até o próximo vídeo, um forte abraço.